Bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Eu sou a Heloísa Zimmermann, psicanalista. Hoje a anfitriã comigo é a Aline Santos e Silva, psicóloga, membro do Instituto da Nossa Sociedade. E a nossa convidada de hoje é a Ana Paula Terra Machado, membro titular da nossa sociedade. O nosso assunto de hoje é muito importante. Tanto que o mundo mudou, ou pelo menos foi mudando nos últimos 100 anos, por causa do advento da psicanálise. E a Ana Paula hoje vai nos contar um pouco sobre o pai da psicanálise, sobre a psicanálise em geral. Então, Ana Paula, por favor, nos conta o que tu mais destaca, quais são as coisas mais importantes ou legais a respeito do pai da psicanálise, o Sigmund Freud. Bom, é uma alegria estar aqui com a Aline, contigo, Heloísa. E, realmente, depois de Freud, a gente poderia dizer que o pensamento, né, do entendimento da cultura mudou. Tá? Freud é o criador da psicanálise e, depois dele, tantos psicanalistas importantes e teóricos vieram, mas Freud segue atual, é uma leitura contemporânea, embora, é claro, ele precisa ser contextualizado. Tá? A leitura do Freud, e aí eu acho que é importante, é um clássico mesmo dentro da psicanálise, ela não é uma leitura datada. Muito datada no sentido de que ultrapassada, ou que os conceitos, preceitos, o que ele postula como se não valesse mais. Né? Freud é atual, embora, repito, teria que ser contextualizado. De qualquer forma, acho que o impacto da psicanálise na cultura, nesse último século, a gente poderia dizer, especialmente, é claro, dentro do Ocidente. Né? A psicanálise nasce na Europa, é do homem ocidental, do homem europeu, e se expandiu, então, para as Américas e agora para todo o mundo, a gente poderia dizer. Mas, realmente, ela fala, ela é uma crítica, um pensamento, é uma reflexão sobre o homem, né? Mas especialmente o homem homem, quando eu falo aí, homens e mulheres, a psicanálise deve muito às mulheres. Freud começa dando voz às histéricas, vamos dizer assim, né? Que eram segregadas do convívio social, que tinham um tratamento apartado. Né? Então, Freud inclui, entende, dá voz aos sintomas, esse entendimento, essa compreensão da dinâmica, digamos, da histeria, que foi por onde a psicanálise começou em termos de clínica, é fundamental. E, realmente, né, essa ideia do individual e do social, essa contemplação, porque Freud falava da cultura, né? Eu acho que ainda é o que sustenta a psicanálise, porque ela é um entendimento do humano, da condição humana. Sim. Freud, inclusive, usava termos não técnicos. Ele tinha um grande interesse, um afã de ser entendido. Tá? Então, Freud entendeu, falou, pensou sobre a alma humana. E uma coisa muito bacana é que ele deu o pontapé inicial, digamos assim, mais do que um pontapé, né? Foi muita coisa que ele escreveu, mas o que eu acho muito bacana a respeito dele é que ele deixou aberto para que se seguisse estudando e pensando e modificando, né? Isso é admirável. Ele entendeu que a psicanálise não se encerraria por ali. Não se encerraria com ele, né? E essa era a grande meta dele, né? Que a psicanálise seguisse, né, com toda a sua potência de transformação, transformação através da palavra, e essa é uma questão absolutamente importante, né, para a gente entender a força e a potência de transformação que tem na palavra, a tal ponto que no início no início não, fica o método do talking cure, que seria a cura pela palavra. Claro que a ideia de cura hoje a gente teria muito para discutir, mas é realmente importante destacar, assim, as pessoas precisam falar de si, falar dos seus afetos, das suas sensações, das suas emoções. Então, o falar é eminentemente humano, né? E eu acho que essa é a grande condição da psicanálise, é o que sustenta a psicanálise, é esta dimensão do humano,
com todos os seus afetos, com todas as suas dificuldades, com todos os seus traumas, que são inevitáveis, vamos dizer assim. Todos nós passamos por situações difíceis, dolorosas, assim como as prazerosas. E essa dinâmica que o Freud, então, se propõe a entender a partir da ideia de inconsciente. É interessante, o inconsciente vinha sendo descrito pelo romantismo alemão, que o Freud também teve muita influência. Freud era um apaixonado por Goethe, por exemplo, mas o Freud também tinha um modelo acadêmico e também lutou muito para que a psicanálise fosse reconhecida como ciência. Uhum. É muito interessante, e também teve influência, evidentemente, do iluminismo. Então, é muito interessante essa ideia, né, de contemplar que o homem, né, que o ser humano, é regido também pelo seu inconsciente, ao mesmo tempo que o Freud tinha todo um apreço pela razão, pelo pensamento, pela reflexão. Então, esse amálgama, essa mistura da origem da psicanálise é muito interessante. O Freud se utilizou de todos os recursos do humano, da literatura, da filosofia, da própria ciência, enfim, de tudo que nos define como humano. E do pensar sobre si mesmo, né? Assim, o Freud, eu acho que é interessante a gente... Ele era um grande pensador da cultura, mas também ele tinha os olhos para dentro, né? Assim. Claro, para a alma. Uhum. Né? Que sim, acho que sim, e isso que tu colocas ali é muito importante. Independente do espírito do tempo dele, ele tem todo o entendimento do indivíduo, né? Do individual. O individual no coletivo, as exigências do coletivo para que esse individual possa sobreviver, viver e conviver, a vida de relação. Então, eu acho que sim, essa ideia de se voltar para dentro. Uhum. Né? E tu vê, né, Ana, a gente está aqui, né, 2022, né, agora, dia 6 de maio, né, o Freud fez aniversário, né, Isso. 166 anos, 166 né, do anos. nascimento dele, e o que tu começou falando, assim, que ele era um homem do seu tempo, ele mudou o seu tempo, e ele mudou o contexto, e mudou o que a gente vê hoje, assim, né, a própria palavra inconsciente, que é uma coisa que no senso comum é utilizado, né, assim, não do mesmo jeito com um conceito psicanalítico, né, mas todo mundo sabe, né, quando a gente fala Freud explica, ou, né, eu acho ele que tá sim. no senso comum já, assim, ele é conhecido, né. Ele entrou para dentro da cultura, né? Tanto é que a gente fala a egotrip, né? O meu ego. Então, termos da psicanálise são hoje de domínio comum, né? E isso é muito interessante. Estão dentro da cultura, dentro do que se pensa, né? Hoje, e acho que muitos termos, né? São usados no cotidiano, e tem também uma ideia, eu acho que no imaginário popular, no coletivo, todos têm uma ideia do que é a psicanálise, mesmo que alguns tenham opiniões, inclusive, contrárias, porque a psicanálise sempre foi polêmica, né? E meio à margem, justamente por a margem que eu digo desse social, como se fosse algo que está nessas franjas, porque ela questiona, né, muito da razão, ela propõe a ideia de que nosso inconsciente tem muita força, né? Aquela frase clássica do Freud, o ego não é senhor em sua própria casa, que diz, nem tudo a gente pode explicar pela razão, né? E que nós temos, quem sabe, mais do que uma lógica, e não só a lógica racional dos fatos, e a gente tem a lógica das emoções, e a lógica das emoções nem sempre tá em sintonia com a nossa racionalidade. Todas essas questões geram muitas polêmicas, né? E de como lidar com isso. Porque, na verdade, é como lidar com os nossos afetos, né? Com as nossas angústias, com a nossa dor, com o que a gente não consegue, ou, em contraponto a isso, como aproveitar, desfrutar, usufruir das nossas conquistas, né? Então, essa parte também tem que ser considerada, porque, senão,
a gente pode pensar que é só que as nossas dificuldades e as nossas limitações estão só para as nossas restrições, para o que dói. Às vezes, é muito difícil usufruir das coisas boas. E eu acho que a psicanálise pensa em tudo isso. Sim, eu estava pensando justamente que a gente não costuma dar o devido destaque para o que o Freud iniciou em termos de movimento de liberdade, né, de pensamento, que levou a, hoje em dia, a gente poder ter tantas diversidades, né? O respeito às diferenças. Então, cada um tem as suas partes que aprendeu, educação, um jeito de viver, família, mas tem o inconsciente que também não tem como pré-determinar, e como cada um é individual, né? Não tem como a gente viver bem se todo mundo tiver que seguir o mesmo modelo, ser do mesmo jeito, né? Então, eu acho que o É, Freud tem um papel muito forte nisso. isso é importantíssimo, porque esse aspecto do individual, da singularidade, né, é uma questão essencial para a psicanálise. E, sobretudo, a questão do desejo e o que a psicanálise se propõe é que cada um possa ser como é. E isso é absolutamente libertador. A gente poderia... O Castoriadis, Cornelius Castoriadis, um filósofo psicanalista francês, tinha falando que a psicanálise é um projeto de autonomia. E eu acho essa expressão, essa ideia dele que ele desenvolve muito feliz. É uma frase linda, né? A psicanálise se propõe a isso e que as pessoas alcancem a sua capacidade reflexiva e deliberativa, né? De pensar e agir de acordo com o seu desejo, com as suas possibilidades, que possam usar da sua potencialidade. E isso é uma parte forte, né? De acordo com seus desejos, porque para a gente saber o que a gente mesmo Acessar. deseja, acessar isso, já requer uma série de etapas conquistadas, né? Porque se a gente não tem liberdade de pensar que a gente pode desejar coisas diferentes do que a gente aprendeu que era aceitável, certo. né? É. Aliás, é muito interessante a questão do certo e do errado, né? A questão do certo e errado são pontos de vista. Evidentemente que existem os limites, que quem convive em sociedade tem também restrições, mas a psicanálise não tem essa ideia de certo ou errado. Se tivesse uma ideia de certo ou errado na psicanálise, eu diria que o sofrimento é que é errado, né? No sentido de que isso é o que nos interessa, né? Não se trata aqui de uma ode à psicanálise, no sentido de que é uma panacea que vai resolver tudo. Tem sofrer inexorável a vida. Todos nós sofremos. O que a psicanálise se propõe, sobretudo, é o entendimento e que se esbata, que se termine, ou que se encaminhe melhor um sofrimento dito neurótico, um sofrimento que tem um excesso de sofrimento sobre a situação. As dores da vida precisam ser entendidas e assimiladas, e a nossa história, seja ela mais doída, menos doída, com mais acontecimentos ou não, ela precisa ser incorporada como um patrimônio. É essa a nossa história, né? Mas essa história, que também gera sofrimento, pode ser transformada, pode-se lançar uma nova visão. Ninguém sai de um processo analítico com o mesmo pai e a mesma mãe que chegou, né? O pai e a mãe tendem a melhorar um pouquinho, né? Isso. Né? A gente tende a ter uma nova visão. O nosso álbum de família interno, em geral, se transforma muito num processo analítico. E é uma mudança de pensamento e de sentimento que vai acompanhando, né? O álbum muda de maneira tridimensional. Eu acho que sim. Eu acho que a gente, se fosse pensar, né, depois de uma análise, a gente lança uma outra visão sobre o mundo, sobre os nossos afetos, ou seja, né, as nossas pessoas, e, sobretudo, sobre si mesmo. Mas acho bem importante frisar isso, que esse novo olhar não quer dizer sem sofrimento, né? Isso que tu está dizendo, assim, o sofrimento é parte
da trajetória humana, assim, né? Faz parte da vida, não vai, então agora eu vou me tratar, vou fazer uma análise e vai ficar tudo super confortável. Confortável é uma palavra que se usa muito hoje em dia, que me dói o ouvido, assim. Vai ser tudo confortável? Não, desconforto faz parte. Acho que a psicanálise também ajuda a gente a pensar nisso, assim, né? Claro, viver é complicado, né? Viver é exigente. Então, a psicanálise se propõe que a pessoa possa viver o mais intensamente, que tenha uma vida interessante, uma vida rica em acontecimentos e que as vivências possam se transformar em experiências, né? Ou seja, que a gente possa capitalizar as nossas conquistas e que possa transformar, né? Eu estou me repetindo aqui com a palavra transformação, talvez porque justamente, né, é lançar um novo olhar sobre a nossa existência. E nesse sentido, quando tu falou do álbum também, tem a questão do... Quando a gente vê uma pessoa que não consegue lidar com o sofrimento, né, a expressão, vamos botar uma pedra em cima, daí é o meu ouvido que dói. Dói o ouvido. Porque a gente sabe que não funciona assim, né? Tem que falar sobre as coisas, tem que acessar para poder elaborar. Isso, abafar uma situação, né? Passa uma borracha, lança uma pedra, vira uma página, que são frases que são ditas no sentido, muitas vezes até de que, bom, tem que seguir adiante. Mas a gente sabe, né, que as nossas situações e vivências de infância e da vida cotidiana, né, quando não faladas, elas acabam, né, tendo um outro caminho que muitas vezes pode ser, inclusive, o corpo, né? Por isso que se diz também, né, quando não se pode falar, o corpo é quem fala, né? Daí ele grita. Ele grita. E aí o corpo grita. Então, todas essas questões, né, nos levam a pensar que falar ainda é o caminho para se poder elaborar, encaminhar uma situação difícil, dolorosa. Uma coisa bacana que Freud fazia era, bom, além dele falar, explicar muito bem, ele usava exemplos, né? E eu acho que isso é uma coisa bacana quando a gente consegue ver filme, ler um livro, né? A gente se identificar com outra pessoa, a gente acaba entendendo e melhorando através do que os outros também conseguem fazer, né? Os exemplos do Freud foram muito claros nesse sentido, em várias áreas diferentes, né? O Freud se utilizou, né? Ele era um culto, um poliglota, um estudioso. Ele se utilizou de todos os recursos para tentar explicar, por isso o Freud explica, né? Explicar o que era a psicanálise para transmitir a psicanálise. Então, o conhecimento... Freud se tornou, né, os livros do Freud, a obra do Freud, um produto da cultura, né? As bibliotecas antigas tinham a coleção de Freud, esse que era chamado, à época, o médico vienense, né? Hoje, eu acho que isso não é mais dito, né? Embora ele fosse médico e tivesse desenvolvido, grande parte da sua vida passou em Viena. Mas, sim, eu acho que ele tentou ser muito claro, e a escrita freudiana, embora com toda a complexidade que o tema exige e é realmente complexa, mas ele tinha uma forma de escrever excelente. Bom, tanto é que foi premiado, né, o Prêmio Goethe de Literatura, ele ganha esse prêmio, porque ele realmente escrevia muito bem, né? Ele era um leitor voraz, e aí, como tal, aquele resultado, um leitor e que escrevia muito bem e trouxe todos os tipos de exemplos, inclusive casos clínicos que ele atendeu, o entendimento a partir de livros, né? Dostoiévski, ele cita várias vezes, Goethe, mas o Gradiva de Jansen, mesmo para entender a psicose, ele se utiliza de um livro, né? Então, a literatura sempre esteve muito presente como uma forma de entendimento, mas ele tinha uma visão, né? Ele escreve um trabalho sobre Michelangelo de Davi, né? Michelangelo de Davi. É Davi de Michelangelo. Davi de Michelangelo. Mas não deixa de ser, né, Ana Paula? Se a gente olha bem, né? O Davi também fez o Michelangelo ali, né? E ele escreve todo um entendimento. Então, é muito interessante. Ele se utilizou mesmo de todos os recursos
para pensar e entender a dinâmica psíquica, né? Do que estava envolvido para além do consciente e do racional. E com uma produção muito extensa, né? As obras completas dele são 24 volumes, né? Assim, Ele escreveu muito, escreveu muitas calhamaços. cartas, escreveu Uhum, muitos textos, né? Escrevia desde sempre, desde que era noivo da Marta, né? uhum. Tem um livro das cartas de amor do Freud para sua noiva. Escreveu até morrer, né? Praticamente, então, os últimos capítulos de Moisés e o Monoteísmo, por exemplo, ele escreve já em Londres, então escreveu sempre e muito. Pois é, como é que tu explica pra gente assim uma trajetória, né? Como é que tu entende assim que Freud começou e o pensamento dele evoluiu até chegar a Moisés e o monoteísmo? Eu acho muito interessante, né, a forma, do caminho do Freud, né? Ele se forma em medicina, neurologista, pesquisador, mas aí ele ganha uma bolsa, vai para a França, se encontra com Charcot, se impressiona muitíssimo com a situação das histéricas e do entendimento. A hipnose era a forma, né, de atendimento da época, volta a Viena. O Freud teve idas e vindas, né? Se liga a Breuer, que era um médico conhecido, e começam a atender pacientes, mas o Freud, independente o desejo de permanecer na universidade, que sempre houve, mas ele também era absolutamente solitário, né? E tinha um estofo suficiente para, nos anos de solidão, de ficar mais alijado da academia, seguir escrevendo, pensando e defendendo a originalidade da sua obra. Então, acho isso muito interessante e foi assim sempre. E é claro que depois foi tendo adeptos, o que era importantíssimo para a expansão e perpetuação da psicanálise, né? Do desejo que ele tinha que prosseguisse, que não se esgotasse dele, evidentemente. Né? Tanto é que em 1910 fundam aí, enfim, mas ele tinha isso, ele também usufruía, né, de um isolamento, ele não se abateu, né, nem quando muitas das suas teorias ele mudou e coisas que não funcionavam, né? Ele escreve para o Fliess, para quem ele escreveu, né, a vida inteira, enfim, vida inteira não, depois no final não, mas muito. Muitas cartas. É uma época que ele disse que não acreditava mais na neurótica dele, e aí a teoria tranca, mas ele segue. Eu acho que essa questão dele reconhecer quando algo tinha que ser modificado e modificar, ele modifica, né? Tem acréscimos, mas faz uma virada, por exemplo, em 1920, importantíssima, quando ele inclui a chamada pulsão de morte, que até hoje gira polêmica, ou que seja, que ele admite que o ser humano tem uma destrutividade muito grande, né? E que as pessoas podem ser muito autodestrutivas. É interessante porque esse conceito que foi tão polêmico, mas ainda hoje poucas pessoas, eu acho que discordariam de que nós temos uma dimensão que pode ser autodestrutiva. É um conceito absolutamente atual, né? Se a gente olha para o mundo hoje, tá Desde o posto. simples que a gente chama, do simples boicote Aham. pessoal, né? Quando diz assim, me boicotei, Uhum. né? Até de uma dimensão bem mais complexa, com questões de autodestrutividade mesmo, da pessoa fazer um ataque, né, ao seu corpo, à sua vida, enfim. Eu acho que isso hoje não causaria tanta surpresa, vamos dizer assim, tanto espanto. Mas Freud espantou o mundo também, né? Quando ele, em 1905, diz que as crianças possuem sexualidade ou psicossexualidade, né? Que não eram anjos, enfim, isso foi, né, um divisor Muito de águas. chocante. E isso ainda é polêmico, né? Assim, isso ainda é uma Então, eu questão. acho que o Freud, que em 1905, né, postula essas questões todas, exemplifica, mostra, enfim, e depois, em 1920, né, diz que existe uma destrutividade, em 30 ele reitera, né, dizendo que
nem entende como é que durante tanto tempo não se avaliou, né? Não se deu um destaque a essa ubiquidade da destrutividade. Eu acho que são atos muito corajosos, né? Independente do brilhantismo dele, aqui não é uma ode à psicanálise nem a Freud, evidentemente que ele, como pessoa, tinha suas questões, e é claro, era humano, mas em termos de obra e do que ele desenvolveu, ele foi muito ousado, né? Eu estava pensando nisso muito, além de brilhante e criativo, ele se manter criativo, se manter criando coisas novas e mesmo com oposição, ele fica firme, né? Isso. É muito corajoso. Ele tinha uma tenacidade, né? Porque ele teve muita oposição e teve, né, pessoas que se afastaram, ou que ele mesmo afastou, então também tinha um lado, né, de que se não concordasse Um lado muito com difícil. ele se afastava e seguia no seu caminho. Tinha toda uma tenacidade, né, uma força inquebrantável nesse sentido de permanecer com as suas convicções, né? Quando ele estava convicto de algo. Mas é isso que eu acabei até de comentar. Ao mesmo tempo, quando algo não se sustentava, reconhecia e reformulava. Eu acho isso muito importante de ser frisado também. Né? Sim. Ele não tinha medo de se deparar com falhas, né? Faz parte. Isso. E de dizer, bom, eu pensava desse jeito, agora eu estou pensando de um outro jeito, né? Acrescentei outras coisas, eu acho que isso é tão interessante, porque não dá para ter uma leitura freudiana que seja de um texto específico, né? Tem que pegar essa leitura no tempo, assim, né? Porque ele vai colocando, acrescentando coisas ao longo da teoria, né? Se tu pega um texto só, eu vou ler isso aqui e vou estudar esse texto, talvez fique muito parcial. Talvez a gente remeta aquilo, tem que ser contextualizado, Isso. não só em termos de tempo, né, mas em termos de ao longo da obra. Realmente, é muito interessante essa questão, porque a gente poderia dizer, bom, a gente pode começar estudando psicanálise por um texto chamado Esboço de Psicanálise, que foi o último. Ali teria, então, entre aspas, uma síntese, né, da teoria. Em absoluto. Né? Aliás, para um psicanalista, para a formação psicanalítica, para a formação de um psicanalista, onde é essencial a análise pessoal do analista, né? Mas para o estudo da teoria, e que se inicia com a teoria freudiana, o importante é desenvolver o pensamento psicanalítico. E para que se desenvolva o pensamento psicanalítico, tem que acompanhar os desenvolvimentos, né, freudianos. Então, como ele fazia, como ele pensava, e é realmente uma construção. É como se construiu, então, esse edifício teórico que é a psicanálise. E depois dele, né, onde houve muitas contribuições da maior importância, né? Tem autores fundamentais também para serem conhecidos, mas partiram dessa base, mesmo que, para alguns, algumas formas de entendimento possam ter diferenças, o que é rico também, né? Acho que a psicanálise contemporânea, ela, inclusive, se caracteriza por uma era pós-escolas, não tem só uma escola, né? E hoje a gente diria que a gente estuda psicanálise, não é estuda Freud ou Melanie ou Lacan, né? A gente estuda psicanálise. É bem verdade que isso pode deixar uma ideia de que é para fazer algo variado, né? Não se trata disso. Mas se trata de desenvolvimentos de pensamento e aprofundamento de conceitos. Né? E essa é a parte bacana do Freud. Ele começou tudo. Depois as pessoas fizeram evoluções, diferenças, mas é importante estudar ele primeiro. É a base. É a base. Né? É onde tudo começou, vamos dizer assim, onde são as bases da fundação. Né? E aí, depois... Uma casa não fica de pé sem a fundação, né? Exatamente. A fundação não aparece, às vezes está lá embaixo da terra, mas uma casa não fica de pé sem a fundação. Então, é fundamental, né? Eu, pelo menos, né, penso que é fundamental ter essa base. Alguns
estudam mais a teoria freudiana, outros os desenvolvimentos, outros, né, o trabalho com crianças, por exemplo, a Melanie Klein é quem inicia. A Melanie foi a mulher mais importante da psicanálise, né, até hoje, e tem conceitos da maior relevância, né, e teve um impacto importantíssimo, especialmente na psicanálise anglo-saxã, mas em todo o mundo. Então, né, Lacan na França, enfim, Bion, depois de Melanie, Winnicott, ainda na Inglaterra, e Bion, enfim, eu estou falando, acho que os autores mais conhecidos, mas isso é mais específico dos psicanalistas, né? Mas muita gente muito brilhante, começando Freud. E eu queria te perguntar... Pois é, até nem conheço alguém que não teria começado. Isso. Né? E eu ia te perguntar a respeito da análise pessoal, que é uma coisa tão importante para ser psicanalista, né? E como é que o Freud lidou com isso? Pois é, né? Porque Freud não tinha com quem se analisar. Né? Se ele foi o primeiro, ele estava criando algo. E realmente existe até uma frase que é dita, virou quase um clichê, né? O analista se faz no divã. Por quê? Porque para uma formação psicanalítica que é feita por um tripé, né? Estudo teórico, supervisões clínicas e análise pessoal, a análise pessoal é imprescindível, mas ela não é só imprescindível para alguém se formar analista, é para que tenha essa experiência sobre si mesmo e também trabalhe a sua neurose, né? No melhor dos casos. Então, a análise do analista digamos, são as fundações, é a premissa fundamental. Por quê? Uma pessoa pode comprar a obra do Freud, né? Os livros estão à venda, e pode ler, inclusive entender. Eu acabei de dizer aqui que o Freud escrevia muito bem. Então, mas isso não quer dizer que ela vai ser um analista. Né? É interessante a gente pensar isso, porque uma comparação meio complicada, mas alguém também pode comprar, porque é livre, um livro de cirurgia. Sim. Né? Mas não quer dizer que essa pessoa tenha minimamente as condições, né, de fazer uma cirurgia. Então, quando as pessoas falam que a psicanálise é um conhecimento teórico, a psicanálise é uma teoria forte, importante. Mas isso não quer dizer que a pessoa que tenha só a teoria seja um psicanalista. Sim. É indispensável, fundamental, né, a análise pessoal do analista. Então, os analistas que trabalham, que estão aí, né, e que fizeram uma formação criteriosa, se analisaram. Sim. Foram deitar no divã para Passaram pensar eles sobre as mesmos suas por essa coisas. experiência. E como surgiu a ideia do divã? Pois é, né? A ideia do divã é muito interessante, porque o divã ficou um móvel agora muito já direcionado, né, para análise. Né? E é interessante, o Freud, no início, trabalhava frente a frente, né? Mas ele trabalhava muitas horas por dia. E ele coloca né, que é sustentar esse olhar, e um olhar que, em princípio, de neutralidade, porque não, né, não é um olhar julgador, ou um olhar avaliador, é um olhar atento, interessado, né, onde se esperaria, acho feliz essa expressão do André Green, uma neutralidade benevolente, né, uma receptividade, mas que era extremamente cansativo. Então, ele cria esta ideia, né? Tem a ideia de ter esse móvel, né? Onde o paciente pudesse ficar mais recostado, em privação motora, né? Justamente para sair, para que pudesse falar mais. Para sair tudo pela falar fala. Melhor, né? Melhor no sentido de que fosse um elemento facilitador da fala, né? Das expressões e do que se sente, do que se está imaginando, enfim. Né? Porque a gente sabe que as pessoas, que a gente fala e se comunica, a nossa linguagem, né? Embora aqui é importante fazer um adendo, o Freud nunca dispensou uma compreensão, um entendimento da linguagem corporal. Né? Então, isso também
é muito interessante porque a psicanálise, a rigor, era presencial. Agora, com a pandemia, que ela Uhum. se, né, passou por uma necessidade, e felizmente tivemos essa possibilidade de atendimentos online, Uhum. né? Mas ela era um contato, e permanece assim, mesmo no online, um contato humano de duas pessoas que se encontram, né? E que é onde uma vai falar de si. Uhum. E é interessante, então, a proposta, né, que vai mudando com o tempo. E além dessas características que tu falou, o paciente não vê as expressões do analista também tem algumas vantagens, né? Porque às vezes pode se sentir mais reprimido, mais criticado, Observado mesmo, né? observado. Assim, E se não está olhando, o pensamento flui. É, a rigor, o divã seria, né? É para ser um facilitador, tanto para o analisando como para o analista, né? Porque o olhar diz muito, né? uhum. Os olhos são a janela da alma, Aham, né? aham. Que Sim. muito se fala com os olhos, né? Inclusive, para alguns casos, este olhar é fundamental. Então, o divã não é, em alguns casos, até o melhor caminho, né? Porque a psicanálise se expandiu muito. Freud criou, né, uma teoria aberta, com possibilidades de desenvolvimento, mas a técnica, ele dizia que era para atendimento de um tipo de analisando, os neuróticos. Uhum. E a gente sabe hoje que muitas outras formas de funcionamento mental também são passíveis de serem analisadas e muitas vezes requer um atendimento frente a frente, né? Olhos nos olhos. Uhum. Então, também essa questão, o divã não é uma exclusividade, né? Pois é, fiquei pensando nisso, né? Também isso no senso comum, às vezes, né? Aparece o psicanalista e o seu divã, mas não é o divã que É que é um vai... modelo clássico, É o porque modelo seria só o clássico. psicanalista que usa divã, né? Aham, Então, quando eu falo então ficou um móvel quase aderido a uma identidade, né? sim, Mas sim. não necessariamente, Uhum. Nem né? todos os tratamentos vão transcorrer no divã. Isso. Uhum. O que não quer dizer que não sejam tratamentos psicanalíticos, Psicanalíticos, né? exatamente. Então, acho que essa é uma questão que hoje também está aí, né? Tem muitas. O face a face também é uma forma de Uhum. atendimento. Até porque a psicanálise está muito dentro da gente, né? Então não importa se o paciente está deitado, está na frente, a gente vai usar a psicanálise para trabalhar. O inconsciente não sabe, né? Se a pessoa está deitada ou sentada. Não, é interessante isso, eu acho muito interessante, porque senão parece, bom, só deitado é que. Não é isso. É que realmente essa possibilidade de uso do divã é um facilitador. Uhum. É isso, não, né? Não tem nada além disso. O que não é pouco ser um facilitador, porque falar não é tão fácil, né? E o que falar de si, falar do que incomoda, falar também das coisas boas, das vitórias, enfim. E Do que dá falar vergonha. livremente, né? Porque E a psicanálise propõe o falar livre. Fale o que sobretudo, aparecer. livremente. Ah, muito difícil. Né? Não fazer a censura das coisas que dão Aham. vergonha é Aham. complicadíssimo. É uma tendência humana, né? Uma tendência. Fazer uma triagem do que deve ser dito, do que pode ser dito, do que o outro quer ouvir, do que o outro está esperando de mim, né? Então, essa observação, recomendação do início de uma análise e de cada sessão, falo que passar pela cabeça, que poderia passar, né? Parecer absolutamente simples e óbvia, não é bem assim, né? Muitas vezes poder falar livremente, poder se expressar, poder dizer o que pensa, é a conquista de uma análise. Uhum. Sem ficar vigiando, né? Se é bonito, se é feio, se tá certo, se tá errado. E o que o outro E o que vai esperam julgar? de mim. Uhum. É O que trabalhoso. querem de mim? Eu só posso dizer o que o outro está querendo ouvir, né? Um medo, por exemplo, da agressão, né? E é claro, existe uma dimensão de que é impossível a gente saber exatamente o que o outro vai ouvir do que a gente está dizendo.
né? Isso é da comunicação humana, são os ruídos da comunicação, né? É muito interessante porque, mesmo em análise, às vezes a gente ouve assim, tu sempre disseste que, e não necessariamente foi dito, né? Então, entre o que eu digo e o que tu ouve, tem um caminho muito longo aí, né? Eu acho muito interessante essas ondulações, essas limitações, não é, se não limitações, essas características, digamos assim, né, da comunicação. Tem pessoas que têm muita dificuldade de se comunicar, de falar sobre os seus afetos. E eu não estou falando aqui só de dores, né? De falar de coisas boas também. Ou, ainda, de uma forma mais... Tem pessoas que não conseguem dizer para o outro que gostam do outro. Sim. Né? Ou pessoas que são muito, como eu chamo, muito econômicas em elogiar o outro. Né? Então, é muito interessante. E outras em dizer algo que possa ter uma conotação mais agressiva, mais impositiva. Então, essa ideia, né, de falar livremente, que é o que se espera, uma expectativa muito grande, ela não é tão simples, mas ela deve ser algo a ser perseguido, que a gente possa falar. E é tão interessante que às vezes aparece nos consultórios, né? Tá, mas eu vou vir aqui só falar? E aí a gente fica pensando, tu vai ver que não é só falar, né? E o outro lado disso, assim, tá, tu vai ficar só escutando, o só escutar não é só escutar, é muita coisa que transcorre. A questão da escuta, né, que é fundamental para a psicanálise, mas eu acho que foram se criando mitos, assim, de que, bom, o analista não fala. Bom, o analista que não fala nunca, não dá, né? Não trabalha. Não trabalha, né? Então, assim, não, o analista só escuta. Não, ele privilegia, evidentemente, uma escuta. Né? Tem que escutar o outro. Agora, o analista fala. Tem que falar, né? Tem que falar. Né? Então, essas ideias que se criava, né? Ou de que uma pessoa que fazia análise ia ficar a vida inteira, né? Ou que ia ficar dependente de uma análise. Bom, as pessoas, às vezes, são dependentes de outras situações tão graves, né? Isso que as análises não têm fim, porque são tratamentos verdadeiramente longos, né? Os processos analíticos. Mas todas essas questões, né? Todas essas ideias que tiveram tanto no imaginário, né? Eu acho que são uma forma de se defender de uma análise, porque uma análise é um processo corajoso. Né? Se tratar é um ato de coragem, né? Mas um ato de coragem libertador, portanto, é um desafio que vale muitíssimo a pena. A gente começou falando sobre o que o Freud, da onde que ele parte e que ele usa mitos, né? Acho que ele ajuda a gente a desmistificar a vida da gente, as histórias da gente, mas a gente percebe que também se criaram mitos ao redor da psicanálise e ao redor da pessoa dele. Claro. Né? Que ficam muito presentes na cultura também, né? Como eu acho que sim. E também, né, todo mundo tenta se apropriar um pouco, por exemplo, a ideia de sonhos, né? O sonho é do sonhador ou da dupla ali, né? E não tem como fazer um livro. O Freud fez o grande livro de interpretação, mas listagem, sonhou com isso, é isso. Sonho é de cada um. É por isso que a psicanálise ela é absolutamente individual, é um trabalho de ourivesaria, né? É um trabalho de lapidação. Né? A gente chega a um diamante esperando sair um brilhante, no sentido de que foi lapidado, de foi visto, foi explorado, tirado o melhor dali. A psicanálise fala dos sonhos, né? Mas dos sonhos de cada um. Então, evidentemente que poderíamos pensar que também estão descritos elementos comuns que podem surgir, né? Mas cada um tem o seu sonho. Os sonhos são absolutamente individuais e não são atravessados por racionalizações, por todas essas coisas. Então, o sonho realmente é uma essência da pessoa e, sobretudo, é um ato absolutamente criativo. Né? Os sonhos são incríveis nisso. Até dormindo o ser humano é criativo, né? Exatamente. Aliás, os sonhos são muito criativos, né? E no sonho é muito interessante. No sonho,
é um lugar reservado, justamente porque você está dormindo, privado de ações, onde se pode tudo. Aham. Né? Então, é uma possibilidade enorme de se elaborar situações. Né? Exatamente. Muito Temos bem. assunto para vários podcasts aí, né? Temos, A né? Ana Paula trouxe um monte de assunto aí que a gente podemos marcar o próximo já, Ana. Eu pensei em a gente agradecer a Ana Paula e agradecer através dela o Freud, né? Porque Aham. nos dá Aqui eu tantas também sou muito possibilidades. grata. É. Obrigada, é uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada. Até o próximo, então. Até lá. Tchau.